Abraço simbólico. O ato reúne de pacientes a políticos em frente ao Hospital da Criança. A unidade vai voltar a ser gerida pelo GDF em maio, por força de uma decisão da Justiça. Direto do Supremo, uma turma transforma Aécio em réu e a outra libera Demóstenes Torres para disputar as eleições. Garimpo ilegal. O homem é preso no aeroporto JK com R$1,5 milhão em ouro. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O empresário sequestrado no último domingo em Petrolina de Goiás, a 70 quilômetros de Goiânia, foi encontrado em um cativeiro em Águas Lindas. Carlos Roberto Martins ficou quase 48 horas na mira dos criminosos. 3 pessoas foram presas. Nesse vídeo gravado por policiais, Carlos Roberto Martins aparece emocionado logo depois de ser resgatado. Um agente tranquiliza o empresário. Fica tranquilo, nós já está com a gente, tá? Carlos Roberto foi resgatado nesta casa no bairro Jardim América 5, em Águas Lindas de Goiás. O empresário foi sequestrado depois de ser assaltado na noite de domingo, quando chegava em casa com a mulher e a filha, em Petrolina de Goiás, cidade que fica a 70 quilômetros da capital goiana. Na casa onde o comerciante foi mantido refém, estavam 3 pessoas que foram presas, suspeitas de participar do crime. E a Polícia Federal prendeu um homem que tentava viajar para Belo Horizonte com 11 quilos de ouro dentro de uma mala. O rapaz embarcou em Boa Vista e foi pego no raio-x de Brasília durante uma conexão. Para disfarçar, o suspeito derreteu, moldou e pintou o ouro, mas a tinta saiu durante a viagem. A carga foi avaliada em mais de R$1,5 milhão. Questionado sobre a origem da mercadoria, Marcos Fortuna preferiu ficar em silêncio. A polícia acredita em garimpo ilegal. O acusado deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e roubo de bens da União. A pena pode chegar a 15 anos. E o senador tucano Aécio Neves virou réu por corrupção e obstrução à justiça. A decisão foi da primeira turma do STF nesta terça-feira. Veja só. Aécio Neves foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em junho do ano passado. O senador é acusado de receber R$2 milhões de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de favores à empresa. A principal prova obtida pelo Ministério Público é a gravação em que o tucano combina como seria feito o pagamento. Tem que ver. Você vai lá em casa. Tem que ser um que a gente mata ele antes de revelar. Há também o registro de imagens da entrega do dinheiro ao primo de Aécio, Frederico Pacheco, e Menderson Lima, assessor do senador Zezé Perrella. 10 meses depois de o caso ter chegado aqui ao Supremo, a primeira turma do tribunal aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Aécio Neves réu na ação penal. Por unanimidade, os ministros deram sinal verde ao processo que investiga a prática de corrupção passiva. No caso de obstrução de justiça, o placar foi de 4-1. As imagens da entrega do dinheiro tiveram peso na decisão dos ministros. No mundo dos negócios lícitos, um pagamento desse vulto, R$2 milhões em 4 parcelas de R$500 mil, se fazem por transferência bancária ou no máximo por cheque. Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada mochilas e malas de dinheiro. O único a discordar do relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Na opinião dele, não ficou comprovado que Aécio tentou barrar a justiça, mas o resultado já estava definido. Também viraram réus a irmã de Aécio, Andréa Neves, o primo Frederico e o assessor Menderson. Aécio disse que não ficou surpreso com a decisão. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade. No momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. O tucano ainda é investigado em mais 8 inquéritos no Supremo. Essa é a primeira vez que ele se torna réu, mas não é o único no Senado.
Também estão na mesma situação Agripino Maia, do DEM, Fernando Collor, do PTC, Romero Jucá e Valdir Raupp, do MDB e Gleisi Hoffmann, do PT. É claro, já tem muitas repercussões aqui no mundo político. Sobre esse assunto, já estamos com o Cláudio Humberto para comentar esta e outras notícias. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Como é que essa notícia foi recebida no PSDB? Olha, o PSDB está muito incomodado com isso, né? O Aécio Neves, que era o herdeiro, digamos assim, do partido, foi por ele candidato a presidente da República em 2014, acabou se transformando numa presença incômoda no PSDB. O partido chegou à conclusão de que essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que torna réu o senador Aécio Neves, isso vai impactar no desempenho do PSDB na campanha eleitoral deste ano. Hoje, na minha coluna do Jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu publiquei a notícia exclusiva de que o PSDB está avaliando mesmo expulsar o senador Aécio Neves. Hoje pela manhã, em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, o ex-governador paulista e atual presidente nacional do PSDB, ele é avesso a posições mais peremptórias, né, de bolas divididas e tal. Por enquanto, ele aconselha o senador Aécio Neves a não se candidatar pelo partido dele, o PSDB, mas o caminho da expulsão parece ser inevitável. E já outra turma do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o senador Demóstenes Torres para se candidatar às eleições de outubro deste ano. Em decisão por 3-2, Demóstenes Torres, do PTB de Goiás, vai poder se candidatar ao Senado. Ele foi cassado em 2012 por quebra de decoro parlamentar e ficaria inelegível até 2027. Na época, Demóstenes foi acusado de favorecer o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam a decisão liminar concedida em março por Dias Toffoli. Ele entendeu que o ex-parlamentar não poderia ser considerado inelegível, já que as provas que embasaram a sua cassação foram anuladas na Justiça. Votaram contra os ministros Celso de Mello e Edson Fachin. Agora uma liberação para voltar ao jogo político? Você vê que, não por acaso, essas são decisões diferentes, né, bem antagônicas de entendimento, são processos também diferentes, mas envolvendo agentes públicos, parlamentares ou ex-parlamentares, no caso de Demóstenes Torres. Um julgado pela primeira turma, muito mais rigorosa, foi aquela que aceitou a denúncia contra Aécio Neves. O outro julgado pela segunda turma do Supremo, que é mais liberal, retirando a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. Olha, e ele ainda queria a restituição do mandato. Ele queria que o mandato do qual ele foi cassado, ele queria retomar isso até o final dele agora, em 31 de dezembro. Mas isso o Supremo, pelo menos, não permitiu, mas ele está liberado para se candidatar em outubro. Falando no Supremo, tem mais decisão importante hoje. O plenário decide, à tarde, se mantém a prisão domiciliar de Paulo Maluf. O ministro Dias Toffoli autorizou que o político cumpra a pena de 7 anos e 9 meses em casa, contrariando uma decisão anterior do colega Edson Fachin. Os detalhes com Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E essa é uma decisão de fundo aí que pode ter reflexo em outros casos, né, Renata? Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aqui nos acompanhando. Na verdade, os ministros do Supremo, o plenário, vai ter que tomar 2 decisões. Primeiro é essa, se mantém essa prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf e também se a defesa de Maluf ainda pode recorrer dessa decisão. Então vamos relembrar aqui essa história do deputado Paulo Maluf. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal condenou Maluf por lavagem de dinheiro a 7 anos e 9 meses de prisão. Em outubro, houve o primeiro recurso dessa decisão. Quem analisou foi a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e negou esse recurso apresentado pela defesa de Maluf. Em dezembro, a defesa apresentou um outro recurso que dessa vez foi analisado pelo ministro Edson Fachin. Além de negar esse recurso, o ministro Edson Fachin mandou que Maluf começasse a cumprir imediatamente essa pena em regime fechado. Então, em dezembro, ele foi preso aqui no complexo penitenciário da Papuda. Desde então, os advogados de Maluf vinham tentando fazer com que essa pena virasse uma prisão domiciliar, alegando que Maluf tem 86 anos de idade, sofre sérios problemas de saúde e eles então vinham amargando aí derrotas na justiça. Só que aí, no dia 5 de abril,
O deputado Paulo Maluf, ele foi hospitalizado, foi levado para um hospital. Diante dessa nova realidade, aí sim o ministro Dias Toffoli determinou a prisão domiciliar, contrariando, portanto, a decisão do ministro Edson Fachin. Então, desde o dia 6 de abril, ele está lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E como você bem disse, qual o pano de fundo dessa situação? Pode um ministro do Supremo revogar uma decisão de outro ministro do Supremo? Porque na prática foi exatamente isso que aconteceu. Você tinha uma decisão do ministro Edson Fachin determinando o cumprimento da pena em regime fechado, que foi o que ele começou. E depois você teve o ministro Dias Toffoli revogando essa decisão do ministro Edson Fachin e determinando a prisão em regime domiciliar. Então, exatamente isso que os ministros, de uma certa forma, vão analisar hoje. Um ministro pode rever uma decisão de um outro ministro? E a gente lembra que o ministro Edson Fachin é relator da Lava Jato, então tem tomado aí decisões bastante importantes e bastante duras nesse âmbito. Rodrigo, é o que a gente vai analisar e esperar, portanto, hoje essa decisão do Supremo. Obrigado, Renata. Mais uma decisão importante para o Supremo Tribunal, Cláudio Humberto. Porque assim, o fato concreto, como eles costumam dizer, né, no caso do ex-deputado, do atual deputado Paulo Maluf, é que quando ele foi preso, ele já tinha uma situação de saúde bastante debilitada. Mas ele é tão... Ele arma tanto a vida inteira, armou tanto a vida inteira, fingiu tanto o que deveras não era, né? Que as pessoas mal conseguiam acreditar que todos aqueles problemas de saúde listados ou declarados pela sua defesa eram de fato verdadeiros. Mas o que se verificou depois é que Maluf, que tem câncer, teve o tratamento quimioterápico suspenso quando ele foi para a cadeia. Isso fez agravar a doença dele no cárcere. Ele também tem problemas cardíacos, tem problemas que o impedem de se locomover, de caminhar. Ele tem confusão mental. São todos esses dados que foram divulgados em laudos, né, lá do hospital em São Paulo, para onde ele foi levado. E a situação dele, de fato, de saúde é muito precária e, em razão disso, é absolutamente improvável que o Supremo Tribunal Federal decida mandar de volta o Paulo Maluf para a prisão. O máximo que pode acontecer é consagrar ou confirmar a prisão domiciliar que foi determinada pelo ministro Dias Toffoli. A gente vai acompanhar. E a seguir, crise no Hospital da Criança vira ato político. Foi dado um abraço simbólico do instituto que volta para as mãos da Secretaria de Saúde. O Band Cidade está voltando em seguida.